Olá amigos do Auto Criativo, tudo bem com vocês? Aqui é o Everton falando. Sejam bem-vindos a mais uma super aula do nosso curso de Inventor Professional 2017. Bom pessoal, no tema de hoje, de número 13, a gente vai estar realizando a construção de um projeto de estudo que até será utilizado em aulas subsequentes. Então o nosso produto será um tripé, utilizando então de todas as ferramentas que nós já vimos, a maioria delas, claro, de uma forma pensando sempre em produtividade. Então muito dos atalhos que nós criamos, estamos utilizando agora, de forma então a deixar um pouco ágil a criação do nosso modelo sólido. Tá, ok? Bom, a ideia em si, a imagem desse produto é essa, que a gente vai estar criando. Isso aqui é só um esboço inicial, está faltando algumas peças aqui ainda, para que possamos na sequência fazer uma montagem dela e ver o seu funcionamento, então fechando com chave de ouro aí o nosso primeiro módulo do Inventor. Tá ok, pessoal? Então vamos para o nosso software e vamos definir então uma pasta para esse conjunto de peças que serão elaboradas, com a finalidade, claro, na hora da montagem, ele já saber aonde estão então as peças do nosso produto. Então vamos clicar aqui em New e vou definir aqui um novo projeto. Veja que aquele item, meus projetos, já está sendo mostrado, assim como de vocês também. Então para cada pasta de um produto que você estiver então criando, desenvolvendo, a gente vai estar definindo então esse componente de criação. Então vamos aqui em Projects e vou definir um novo. Então New Single, e vou definir aqui o nome dele como tripé, que é o nome do nosso projeto. E está definindo aqui a posição de onde está sendo salvo. Eu só vou fazer essa alteração aqui para que eu possa estar armazenando de uma forma que eu consiga estar fechando, porque esse caminho em si, você vai definir então o caminho da sua pasta. Só esse detalhe que eu estou alterando devido à gravação que eu estou fazendo. Então, uma vez definido o seu caminho de salvamento da sua pasta, do workspace aqui no caso, vamos dar o Next e o Finish. Ok, então já criei a minha pasta aqui do tripé. Aceita o comando, Done, e vamos defini-lo então que é através dele que eu vou estar criando as nossas peças. Então, ok, tripé, create. Então vamos aos nossos modelos então. Bom, vamos definir aqui aquele item do View Cube, só para a gente poder estar. Isso aqui é muito importante, pessoal, até nessa hora de você estar criando a montagem lá na frente, você definir um único ponto, uma única estratégia de criação, para que você não tenha problemas na criação. Não digo problema, mas uma certa dificuldade, de você estar ajustando alguma restrição, alguma junção de ligamento, de grau de liberdade, enfim, um pouco mais de detalhes que a gente vai estar vendo na aula de montagem, do nível básico, para que você possa estar compreendendo então melhor esse detalhe. Então vocês irão ver que no final a utilidade desse View Cube é muito importante, você já focando então nas vistas que nós já conhecemos. Tá certo? Então vamos criar aqui um sketch da primeira peça, que vai ser aqui, vou criar aqui nesse modo. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só colocar a imagem aqui na tela, que fica mais fácil para vocês também. Eu estaria utilizando o PDF, mas vou estar mandando para vocês, até para poder estar construindo também. Que é bom que já acompanham também o raciocínio da criação do modelo. Bom, então essa aqui é a nossa peça, eu vou chamá-la de conector, que é o que faz a ligação da haste, do tripé, com todo o seu conjunto. Então vamos definir aqui. Então veja, olhando esse modelo sólido, nesse exemplo, em alguns eu coloquei a vista isométrica. Então veja que é como se fosse um tubo, Então vamos criar aqui um sketch, um círculo,
E vou estar usando o meu plano aqui top, ok? E vou estar elaborando aqui de uma forma que eu estivesse construindo essa peça. Não estou considerando que fosse soldado isso, né? Embora poderia ser utilizar uma solda nesse caso. Então eu vou estar utilizando aqui esse tubo inicial. Então eu pode a dimensão aqui, o diâmetro de, vamos ver aqui, 42, olha. Esse diâmetro maior aqui é 42. Então vou ter um cilindro aqui de 42. Vou dar um extrude nele de tamanho 50. Ok. Então tá aí a nossa peça. Certo? Bom, vou fazer um furo agora, que é esse furo de 34, porque o diâmetro de 40, ele é um rebaixo, olha. Né? Por essa vista de corte dá para perceber que tem um rebaixo. Então 50 nós já fizemos. Então um furo 34 direto. Então vamos criar aqui um sketch, círculo nessa face. Poderia ter até usando, e vou estar utilizando o furo. Vamos chamar aqui o Modify, Role, concêntrico nessa face e nesse diâmetro. Ok, ficou concêntrico, diâmetro aqui de 34. E vai ser True All. Ok, tá furado. Já furei nossa peça. Bom, agora eu vou estar utilizando um recurso do Revolve para fazer aquele rebaixo interno aqui nessa peça. Poderia estar extrudando também um cilindro, mas só para ele poder estar usando algumas ferramentas. Então esse Revolve, opa, deixa eu só dar um... Bom, tá certo aqui, ok. Vamos criar um sketch inicialmente. Qual o plano que eu vou trabalhar? Vamos pegar aqui o plano... Esse daqui, ó, X, seria o frontal pra gente. Deixa eu tirar o shade. Ok. Vamos colocar aqui primeiro uma centerline. Vamos definir aqui nesse ponto, né? Ok, ela não vai sair. E vou criar aqui então aqui o nosso rebaixo, que vai estar fazendo então revolve. Vou criar um retângulo. Ok. Como ele vai ter aqui uma distância, veja que ficou centerline, mas eu vou estar definindo aqui que é uma linha comum. Perfeito. Vamos colocar a dimensão para ele, que a profundidade vai ser... Ele pegou a cota errada, né? Vou pegar esse ponto aqui, nesse ponto de 45. Ok. E o meu diâmetro de 40. Certo? Então olhando aqui o desenho, 40 por 45. Certo? Vou dar um ok aqui. Deixa eu dar um shade. Então veja que está ali dentro, vai fazer aquela operação lá embaixo. Então 3D Model, Revolve. Já pegou meu plano, olha. Já encontrou o eixo que está ali dentro. Veja que você criando a centerline, ele já subentende que aquilo lá já vai ser o eixo de rotação dele. Vou cortar o material e vou dar um ok. Ok, vamos ver se fez o rebaixo. Está lá dentro. Certo? Essa é a operação aqui que foi feita. Então nossa primeira parte aqui já está pronta. Agora falta fazer a criação aqui dessas borboletas, que vai fazer então no caso a ligação, né, da nossa haste com o restante do conjunto. Embora não tenha uma medida aqui, mas o que eu estaria passando a vocês terá é essa dimensão aqui que é de 4 milímetros. Cada item desse tem 4. Então se tem 4, esse do meio, você pode perceber que passa um plano aqui no meio. Então são 2 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um plano, olha lá. Um plano com offset de 2 milímetros. Ok. E nesse plano eu vou criar essa forma aqui. Certo? Então já está selecionada. Vamos criar aqui o sketch. Nesse plano, né?
Só confirmar se ele pegou o plano certo. Pegou. No meio seria aquele pontinho. Tá ok. Então vai ser esse plano aqui. Deixa eu dar um front aqui, olha. Ok. Deixa eu tirar o shade. Porque nesse detalhe, o que vai ter aqui? Eu vou criar uma linha. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu criar uma linha primeiro aqui no centerline. Que se eu precisar novamente, eu sempre falo isso que para você verificar a importância da criação da centerline. Definir aqui no ponto. Ok. Agora vou definir uma linha comum. Tira a centerline. Que eu vou pegar aqui a partir desse item, olha, mais ou menos aqui. Vou vir até aqui embaixo. E até aqui, olha. Estou pegando esse encontro aqui, que é para ele saber que vai ficar dentro da minha peça, né? Senão vai ficar aquela coisa fora ali, fica aquele raio para se fazer. Não ficaria muito legal não. Ok? Então criei aqui a minha primeira parte. E vou definir aqui então o nosso fillet de raio 15. Aqui e aqui. Ok. Como já tem um furo ali, eu vou aproveitar aqui a minha construção. E vou definir aqui um furo de 6. Na hora que fizer a extrusão, ele já vai fazer então o material juntamente com o furo. Então veja que eu tenho uma restrição aqui de angulação, que é 24 graus. Ok. E tenho o que mais? O meu raio 15 está ali e tem uma distância de 60. Está 60.05. Na verdade é 60. Então vou clicar aqui nesse ponto. Olha. Vou pegar o ponto aqui da minha centerline. Ponto ali. O centro. De 60. Ok, 24, 60 o raio de 15. É isso mesmo. Então vou dar um finish sketch. Ok, vou dar um shade para ver como é que tá ficando. E vou dar agora o extrude nesse item. Na espessura de 4 que eu disse. Só que é para... Deixa eu ver aqui. Tá certo, como eu andei 2... Ok, 4 para cá. Você vai dar ok. Veja que ele já fez até a junção pra gente ali, olha. Perfeito. Então, baseado nisso, deixa eu só... Veja que são 3 pontos agora, né? Olha, vou dar o offset, enfim, vou dar o mirror, o pattern. Então, vou maximizar minha janela. E vou fazer o espelhamento aqui dessa aba. Ferramenta do mirror. Quais são as features? Deixa eu aumentar essa área aqui que eu posso estar vendo, né? Então vai ser essa operação aqui. E o plano vai ser então esse principal. Olha, deixa eu dar um tombo aqui para você perceber que esse é o plano de criação. Esse aqui é aquele do meio. Então vou clicar nele, ele já fez pra gente. Vou dar um ok. Perfeito. E agora eu vou utilizar o pattern. São 3 itens, né? Então, pattern. As features serão... Opa, vamos... Clareou, é essa que eu quero e essa. Vou pegar aqui o centro desse círculo. Veja que ele já preveu ali a quantidade, né? 6. Vou colocar definir aqui 3 e vou dar um ok. E a nossa peça já está pronta. Deixa eu tirar esse plano daqui, botão direito. Aqui, né? Na árvore de projeto, visibility. Perfeito, tirei já essa é a nossa primeira peça. Tá ok? Bom, vou salvar essa peça e já vamos partir para a criação do segundo item que será a haste do nosso projeto do tripé. Então vamos salvar esse arquivo como conector. E na criação desse segundo desenho, a gente vai estar modelando aqui a haste do nosso projeto. Então pode perceber que é uma peça um pouco maior que a primeira, tá vendo? Olhando pelo desenho pode ser que seja complicado, mas o entendimento dele agora aqui você vai ver que é bem tranquilo. Então na realidade, como eu disse, né, a gente está usando várias ferramentas aqui do Inventor.
Bom, então inicialmente pode perceber que seria um retângulo com um raio nas pontas. Poderia estar criando aqui um slot, mas eu vou definir direto um sketch e criando aqui um retângulo. Então deixa eu posicionar minha peça. Bom, como que eu quero estar utilizando esse item? Eu vou colocá-lo aqui na minha vista de frente, olha. Até porque ele vai ter um sentido... Bom, enfim, ele vai estar deslizando. Eu não queria estar antecipando aqui o item de montagem para a gente não aproveitar melhor também a parte de montagem na hora que estivermos fazendo a montagem. Até os assuntos que são definidos no assembly. Bom, vou definir aqui novamente um retângulo. Não, vou criar uma linha centerline. Ok. Define ela aqui naquele ponto, né? Olha. É importante você criar aquela pasta inicialmente. Toda peça que você for criar a partir do new agora, vocês perceberam aí, já fica pré-selecionado a pasta tripé do workspace. Bom, vou definir aqui um retângulo. Deixa eu colocar uma outra linha aqui, olha. Mesma coisa, vou estar definindo aqui a simetria. Então, ou seja, vou definir um retângulo qualquer. Vamos tirar aqui essa simetria, né? Ok. E nesse ponto, centerline, falei simetria, não é centerline. Então, nesse ponto, vou definir a simetria em si. Então, eu vou clicar aqui e na minha centerline. Ok. Vou definir aqui e na minha... Opa, apagou aqui. Simetria daqui aqui. Ok. Então qual é o comprimento dela? Você pode perceber. Deixa eu colocar um círculo aqui. Aliás, deixa eu definir primeiro essa largura, que é de, olha lá, raio 16. Então 16 aqui vai ser 32. Então se eu criar aqui um círculo nessa medida aqui, olha que interessante. Eu vou definir que são iguais. É uma forma de fazer um slot. Ó. Deixa eu dar um trim aqui que ele tá achando ruim com essas medidas. Ok. Então vou dar um constraint aqui. Já está igual, né? Já está criado ali. Certo? Definida aqui a igualdade. Vou definir então agora aqui a distância, que é de 300. Ok. Perfeito, defini aqui o diâmetro, né? Na verdade, 32. Certo? Diâmetro 32. Na verdade é raio 16, né? Vou montar o desenho lá, olha. 16. Tá certo? Finish. Esse é o primeiro sketch. Poderia estar fazendo um furinho já aqui. Poderia. Vamos criar o furo já então. Esse furo é de quanto? 6. Então, vamos pôr aqui 6. Do outro lado também. Vou dar um igual aqui, se mudar por acaso ali vai ficar igual aquele lá, ok? Então tá 6 ali e o raio 16. Então vou dar um finish sketch e vamos dar o extrude nessa parte, ok? Vou pôr simétrico para ficar no meio aqui da peça. E a espessura dele é de quanto? Olha lá, 4, 8, então é 12. Espessura de 12. Ok. Então essa é a primeira parte da peça. Certo? Estamos dando cara então ao nosso desenho. Bom, vou fazer agora, deixa eu ver aqui. Tem aquela operação daquele rebaixo. E tem essa furação. O ideal quando tiver alguma peça a ser fabricada, tenta sempre fazer a furação, porque você tem material, né, para poder estar fazendo a usinagem em si dessa peça.
Essa orelhinha aqui, no caso essa aba, a gente vai fazer depois quando estivesse também fazendo uma dobra. Vou estar depositando material aqui em cima. Mas enfim, vamos criar essa furação. E na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui algumas pontuações. Isso, vamos definir a pontuação aqui, olha. Então veja aqui, deixa eu dar um zoom menos. Estou pensando só no furo agora. Eu tenho aqui 5. Vou criar apenas um furo aqui, olha. Vou criar um ponto aqui. E esse ponto ele está a 62,5 daquela medida daquele furo, olha. Certo? 62,5. Ok. Finish sketch. Vou criar um furo ali agora. Naquele ponto, né? Olha. Bom, ele até reconheceu lá no Form Squad. Mas enfim. Vamos pegar o ponto aqui. Aliás, como eu desenhei aquele ponto, vou estar utilizando o recurso que ele já assumiu, olha. O meu diâmetro vai ser de quanto? Vamos ver se tem um diâmetro aqui. Diâmetro 16. True all, ok. Perfeito. Bom, baseado nesse furo, o que eu tenho agora? Tenho mais 4 furos. Ok, então esses 4 tem uma distância de 47,5. Então vou estar utilizando aqui o pattern. O pattern esse pattern retangular. Então vamos lá. Feature é o furo. Clica na feature, clica no furo. Direção. Vamos pegar essa linha aqui, linha reta, né? Vamos flipar. Definir que são 4 furos na medida de 47,5. 47,5. São 4 ou são 5? 1, 2, 3, 4. Deixa eu dar um ok. Cinco com ele, né? Então, certo? Definir 5 para mostrar que tem. Além dele, são mais 4. Então, vou dar um ok. Veja que ele já furou para a gente naquela medida. Perfeito. Então, o que mais agora? Agora, essa operação interna. Veja que tem um rebaixo aqui de 4 milímetros. Com aquela forma ali dentro, olha. E aqui ele vai cortar direto, olha. Tem a espessura de 4 aqui que está aproveitando isso, o corte direto. Então vamos lá. Vamos criar aqui um sketch. Vou criar aqui um retângulo novamente nessa face. Vamos definir a center line aqui. Opa, não criou não. Center line. E vou criar também aqui, ó. Isso aqui acho que não vou usar agora não, mas enfim. Vamos definir o ponto aqui na entidade. Ok. Eu peguei essa. Essa aqui que eu não peguei, então vamos definir aqui o ponto. Esse item. Ok. Vou definir agora aqui um retângulo. Deixa eu pegar fora aqui, olha. A ideia é fazer com que ele fique simétrico com esse cara aqui. Na verdade, deixa eu mudar essa linha aqui. Tirar a centerline, ok. E chamar a simetria desse ponto aqui. Perfeito. Acho que já alinhou. Qual é a medida dele? Ele tem alguma medida pra gente saber aqui? Bom, essa cota não apareceu. Então, mas eu vou deixar aqui 2 milímetros. Então, como ele tem essa medida aqui, deu quanto aquela hora? Deu 32. Então, vou por 28. Então, essa medida aqui vai ser 28. Certo?
28. Aqui ele pode até passar um... Não, ele vou deixar... Bom, tem uma medida aqui, vamos seguir a medida aqui. 28. Veja que ele tem... Aqui tem um detalhe, né? Um detalhe é daquela ponta. Deixa eu ver aqui se mostra esse item. Veja que não tem essa medida aqui, nós não estamos com ela. Mas deixa eu criar uma cota aqui que é importante ter essa cota. É uma cota de controle. Vamos pegar aqui, olha. Qualquer coisa a gente vai fazendo um ajuste nessa medida. Vamos pôr 18 aqui. E aqui vou desenhar aquela forma que está ali, olha. Essa forma aqui. Então deixa eu criar aqui um arco. Isso, vou pegar um arco aproximadamente nesse item. Olha só. Tá, vou dar um trim aqui. Tá ok? E aqui nesse ponto vou dar um fillet. De raio 3. Raio 3. Opa. Raio 3. Raio 3. Esse raio maior aqui ele tem quanto? 18? Não, tem que ter 14. Deixa eu colocar aqui 14. Ok. Ele tem uma distância. Essa cota não ficou legal não, de pegar na tangente. O ideal era pegar no centro, né? O ideal era essa cota aqui, pessoal. Vou colocar aqui um 8. Tá certo? Depois a gente verifica se tiver algum problema, a gente faz então algum tipo de ajuste. A vantagem da modelagem é essa: você vai criando o seu protótipo, seu modelo e vai adequando ele na forma que você achar que esteja ficando melhor. Certo? E feito isso, basta dar o OK, Finish Sketch, chama lá o 3D Model, extrude esta forma. Só que eu vou estar cortando o meu material com 4. Ok. Perfeito. Tá certo? Vamos fazer aqui a... Deixa eu dar um zoom mais aqui. Vamos dar um mirror dessa feature. Ok. O meu plano vai ser o... Vem aqui no Origin. Esse plano aqui, ó, XY. Ok. Fez ali e fez. Esse aqui é tipo como se fosse um alívio. Por isso eu não estou tão preocupado com essa operação em si. Tá certo? Olha lá. Vamos terminar aqui. Tem mais alguma coisa a ser feita. Veja que ele tem agora um corte aqui nesse item de 4 milímetros. Então vamos pegar aqui o plano central, que é esse X e Y. Isso, vamos criar então um corte agora aqui. Então deixa eu pegar agora esse item central. E vou estar definindo, deixa eu ver aqui, vou pegar um ponto mais próximo. Para ver até onde ele corta. Na verdade ele vai cortar um pouco aqui do centro, né? Então pegar os... Isso aqui é uma medida qualquer, né? Deixa eu pegar esse aqui mesmo. Olha só, um corte aqui. Ele está cortando a peça inteira, né? Então posso estar andando com isso aqui. A hora que eu fizer a extrusão desse retângulo, eu vou poder estar ajustando. Isso aqui não eu vou me preocupar se está para cima ou para baixo. A ideia é estar fora, né, dessa área que será cortada. Então vou dar aqui apenas a medida que pede o desenho, que é de 24. Então essa linha para essa face aqui vai ter, embora esteja pegando ali, deixa eu colocar um ponto. Vamos colocar aqui do ponto nesse item. Vamos por aqui 24. Só que agora aqui, veja que ele
Esse retângulo aqui não ficou legal mesmo não. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos criar um retângulo comum. Sim, é uma ferramenta de corte. Então vamos definir aqui. Vamos criar o ponto novamente. E vamos cotar daquele ponto nessa linha 24. Ok? Mais alguma coisa? Não. Vamos finish sketch. Ali como se fosse uma fresa, por exemplo. Uma fresa em disco, né? Um 3D Model. Extrudar simétrico 4 mm. Cortando. Ok. Olha só que interessante. Certo? Já cortou. Aqui que vai estar entrando uma outra peça que nós estaremos fazendo. Bom. Dando sequência aqui no desenho. O que faltou agora? A outra parte que tem um corte. Estou afinando, né, esse item aqui do lado. Olha. Então vamos fazer aqui mesmo. Vamos sketchear aqui. Traz para cá. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou criar a mesma coisa. Vou criar um retângulo. Porém, esse retângulo eu vou pegar ele pegando bem próximo, aqui, bem nessa linha. Olha. E o ideal, deixa eu ver aqui. Não, é interessante, se eu alterar aquele rebaixo, eu vou estar... Bom, vou ter que fazer a edição depois, né? Então deixa eu criar aqui. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu criar um retângulo. Que vai só apenas rebaixar essa minha peça. E eu vou dar uma constraint dele, dizendo que essa linha é em cima daquela. Ok, então se aquela linha andar... Esse também vai estar acompanhando o corte dessa operação que nós fizemos naquela hora. Certo? Vou dar um finish sketch. Quanto que ele vai tirar ali? Também 4 mm. Então 3D Model, Extrude, Inverte, 4 mm, cortando, ok. Tá lá feito. Deixa eu dar um maximizar aqui. E após salvar, vamos criar um novo arquivo, né? Dentro do tripé mesmo, create. E como é uma peça um pouco mais simples, até para poder estar fechando esse tema e dando sequência na outra aula. Vamos dar sequência aqui então no item. Deixa eu ver aqui acertar aqui o View Cube. Ok, então essa peça vai ser... Poderia estar utilizando um item de componente da biblioteca do Inventor, porém no nosso curso a gente vai estar apenas modelando. Então é um rebite, um item até simples, de forma que a gente vai estar criando, né? Poderia estar utilizando então a biblioteca de conteúdo, assim como tem no Mechanical. Mas a gente vai estar, estaremos então criando esse rebite. Deixa eu colocá-lo na posição. Vamos colocar aqui novamente, pessoal, a centerline. Ok. Definir o ponto para ela. Perfeito. Então, baseado nisso, deixa eu só aumentar um pouco aqui. Ok. Vou desenhar aqui o rebite. Ele até é um pouco mais simples. Deixa eu pegar o desenho dele aqui. É uma peça até tranquila. A ideia é estar fazendo então o revolve dela. Então deixa eu imaginar que seria aqui, olha, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu quero basear que isso aqui seria o encontro. Aqui seria a parte principal. Então deixa eu fazer isso aqui, olha. Aliás, tem que fazer um pouco mais longe, né? Senão não vai dar certo. Deixa eu tirar primeiro aqui o centerline. Vamos criar uma linha. Então imagina aqui, tá vendo? Tem uma linha aqui no meio, olha. Eu tô fazendo essa parte aqui. Eu vou dar o espelhamento dela. Melhor, vou pegar e considerar isso aqui o meio. Então vou traçar aqui, subir. Vir aqui, ir lá. E aqui vai ter um arco. Com o centro mais ou menos aqui, só aproximado, né? A partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a simetria da minha peça. Então, deixa eu colocar aqui as cotas.
Esse aqui vai ter um diâmetro de 6. Ok. Esse diâmetro maior, embora não tenha especificado ali, vou colocar aqui um 12, qualquer coisa altera depois. Esse meu raio é um raio de 6. Opa, deu problema. Depois eu altero ele ali. Essa distância aqui, vamos colocar aqui uma distância de 1 milímetro, né? Mais algum item importante. Deixa eu ver se raio se consigo mudar ele agora. Aqui o comprimento agora que é interessante. 14, faltou 12. Então essa parte aqui, olha, na verdade vai ter 6. Ok. Quero alterar o meu raio. Só que 6 não tá ficando legal não. Deixa eu dar aqui um outro. 8. Tá ok. Então como eu vou fazer o revólver para cá, para esse lado, deixa eu fazer o espelhamento aqui dessa minha peça. Espelhamento. Não tem a linha de referência. Vamos criar uma linha aqui embaixo de simetria. Não ficou em cima. Linha. Ok. Vamos colocar aqui a restrição, né? Perfeito. E vamos espelhar então essa peça nessa linha. Aplica, aceita. Ok? Então essa cota de 6, vou até tirar, tá tirando ela e colocando a de 12 agora. Deixa eu ver alguma outra que eu poderia estar colocando. Não. Vamos tirar aqui essa linha e colocar uma linha comum. Certo? Bom, finish sketch e vamos dar o revolve. O perfil é esse. Opa, teve algum problema aqui no perfil. Vamos cancelar aqui e refazer, verificar aqui o nosso sketch. Veja que tem algo a mais aqui, tá vendo? Olha. Deixa eu apagar esse ponto aqui. Vamos criar uma linha. Uma linha inteira. Se tiver com a linha dessa forma, é bom você estar tirando. Isso aqui faz parte do arco, né? Essa minha linha, isso, tirei ela agora. Eu só utilizei para fazer o espelhamento. Então, como só tem uma centerline, não vai ter dúvidas de como fazer o revolve. Revolve. Perfil. Opa, não está aceitando aqui. Deixa eu ver. Ah, tá, a interseção não tá ficando legal. Vou voltar aqui e fazer a correção dela. Alguma linha a mais aqui que está dando problema pra gente. Aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar essa foto daqui. Se houve algum problema aqui. Ah, ali, olha só. Passou aquela linha. Eu poderia ter dado extend, né? Mas já foi. Ok. Provável que seja isso. Vamos ver aqui. Revolve. Olha só, foi direto agora. Já reconheceu então a criação dele. F6. Vamos salvar como rebite. Dá um ok aqui. Tá, vamos salvar como rebite. Bom pessoal, salvei aqui como rebite, espero que tenha salvado também aí, para que possamos estar utilizando essa peça depois. Bom, só para não ficar muito extensa essa aula de hoje, a gente vai dar sequência então na próxima aula, dando sequência na criação das peças do nosso modelo. Tá ok? Qualquer dúvida, postem seus comentários no site da autocriativo.com.br. Ok pessoal, até a próxima!